Alô, pra você que se liga em mais um pacotão de notícias do Cruzeiro aqui no YouTube da Itatiaia. Eu, Lucas Barbosa, ao lado de Emerson Pansieri, repercutindo esse clássico entre Cruzeiro e Atlético 1-1 na Arena MRV e já projetando também jogo contra o Fortaleza no sábado. Pacotão de notícias que é em nome de Cimento CSN, mais que forte é fortaço. Quer qualidade comprovada, secagem rápida e garantia de sucesso para a sua obra? Vá de Cimento CSN, que mais que forte é fortaço. Fortaço. E aí, Pans, tudo certo? Tudo bem, Luquinhas, um abraço para você, para quem nos acompanha. Papai do céu esteja com todo mundo. Vamos falar do Cruzeirão ainda um pouquinho do clássico, né? O Lucas, para mim, a arbitragem do Paulo César Zanovelli foi uma tragédia, foi desastrosa. Ele mandou mal. É um árbitro que, com sinceridade, já não vinha fazendo grandes jogos e ganhou, né? Sim. Ganhou um Cruzeiro e Atlético. Por que será? Só porque ele tem o escudo da FIFA? E não é algo comum que árbitros de Minas Gerais, pelo menos nos últimos anos, apitem o jogo no âmbito nacional, né, nas competições nacionais. E chamou a atenção, de fato. É uma arbitragem muito confusa dele, né? Com muita dificuldade de se impor, de aplicar critérios, e deu no que deu. Tanto o Cruzeiro, né, que foi prejudicado reclamando, até mesmo o lado do Atlético reclamando, mas principalmente o Cruzeiro prejudicado no lance capital, o lance do escanteio que gerou o gol de empate. Até porque o estádio inteiro viu que foi Sim. tiro de meta. E eu até acho que o Bandeira faz uma menção para o tiro de meta. Né? Ele faz a menção do tiro de meta. E aí o Zanovelli viu escanteio. A bola não bate no Jonathan Não. Jesus. Fora aquele negócio que até o Jardim falou dos cartões, aquilo ali para mim chega a ser lamentável. Nós que cobrimos jogos, né, de grandes partidas, né, com bons árbitros. Eu vou até falar uma coisa para você. Nos jogos da Copa do Brasil, você não viu tanta discussão falando de arbitragem. Não. Né? Você não viu. Você não vê os árbitros serem questionados. E eu até conversava com um árbitro, um ex-árbitro de uma outra, até praça, uma praça que tem uma vocação legal de arbitragem. Eu perguntava para ele do Zanovelli, ele falou, o jogo é muito grande. Só escudo FIFA não apita sozinho. O árbitro tem que passar segurança. O jogador precisa te respeitar ou te temer. Nunca pode te confrontar. Exatamente. E então, um árbitro já entrou pressionado, né? Antes do jogo, a escolha dele já gerou muito questionamento. enfim, eu acho que quando o Cruzeiro reclama da arbitragem, tá certo, porque se você for olhar até o Scarpa do outro lado do Atlético falou que não foi escanteio. Sim. E você vê aí o nível da situação. Aí depois, né, o Cruzeiro acabou tendo aí o Caio Jorge sendo expulso, pelo gesto, né, de falar que estava sendo roubado, vai prejudicar o Cruzeiro. O Caio Jorge depois pediu desculpa, foi às redes sociais, viu que não pode fazer isso, porque o Cruzeiro perde o Caio Jorge no jogo. Sim. E perde o Caio Jorge num jogo em casa que precisa vencer. Exatamente. E até mesmo o Lucas Silva, na entrevista da Zona Mista, disse que o Caio Jorge no vestiário pediu a palavra para falar que realmente não foi feliz na atitude que teve. Caio Jorge um pouco pilhado nessa partida contra o Atlético. Sim. E além do jogo do Fortaleza, ele pode ser punido, né? Pelo STJD por mais partidas, pode desfalcar o Cruzeiro. A gente tem caso, por exemplo, do Felipe Melo, que ano passado fez um gesto parecido. Claro que cada caso tem sua peculiaridade. O Felipe Melo que recebeu 5 jogos de suspensão, né? Claro que depois tem ali o efeito suspensivo, alguma diminuição, mas de fato o Caio Jorge talvez não escape de uma punição pesada. O argumento do Leonardo Jardim sobre algumas coisas que acontecem em campo. Tem jogador que xinga o árbitro, a mãe do árbitro, o pai do árbitro, a família do árbitro, a geração toda da família do árbitro, que fala coisas muito mais pesadas. Sim. Não acontece nada. Né? O gesto do Caio Jorge, ele sabe que ele errou. Uhum. Aí muita gente fala assim, Pansieri, mas se não tivesse acontecido o escanteio, ele não teria feito isso, ou ele não teria tomado o cartão.
Mas aí o que eu acho é o seguinte, o jogador, ele precisa mensurar as atitudes dele dentro de campo, porque ele sabe que ele representa uma camisa muito pesada e muito grande. E o Cruzeiro precisa dele, tanto é que ele deu mais uma assistência. Sim. Quando ele não faz gol, ele dá assistência, mais uma assistência para o Caio Jorge, é mais uma ação ofensiva de um jogador que é um dos melhores do Campeonato Brasileiro. Exatamente. Precisa saber também lidar com as situações adversas, né? No momento que a arbitragem faz algo prejudicial à sua equipe. Porque a arbitragem é ruim mesmo. Sim, sim. É ruim. Foi o que o Lucas Silva disse, né? Essa é a arbitragem que nós temos no Brasil. É ruim mesmo. Exato. E não é de hoje, né? Não é exclusividade dessa partida de ontem. Então, realmente, o Caio Jorge acabou vacilando, a gente pode dizer isso, ele mesmo assumiu. E a equipe jurídica do Cruzeiro vai ter um trabalhinho pela frente. Vai ter um trabalho pela frente para deixar, né, essa punição um pouco mais branda, né? Vamos falar sobre o duelo contra o Fortaleza, porque o time voltou aos trabalhos hoje na Toca da Raposa, na parte da manhã. Trabalho regenerativo para os titulares, aquele trabalho de recuperação. Trabalho em campo para os reservas. E aí, Lucas, vamos lá. Para a vaga do Kaique, Bruno, Cauã Prates. Como a gente já tinha falado, o Cruzeiro não liberou para o Mundial Sub-17 justamente por ter essa intenção de usá-lo. É o reserva imediato, não tem segredo. Eu votei no Matheus Pereira como melhor em campo contra o Atlético. Para mim, jogou muito. Mas depois, quando eu fui para casa, eu tinha que ter falado na hora de votar de um jogador, que é o Kaique. Sim. O Kaique jogou, mais uma vez, muita bola. Aí muita gente, mas ele falhou contra o Vasco. Gente... Uma falha em diversos jogos. E outra muito coisa, regular. Se você me trouxer um jogador aqui que não falha... Exatamente. Aí você pode... Sabe? Você pode falar o que você quiser. Porque todo jogador, uma hora ou outra, erra. Mas é impressionante o nível de entrega, de comprometimento. O Kaique estava arrastando marcação até ali no segundo tempo. Eu não me lembro qual outro jogador. Um era o Natanael. O outro jogador que foi marcar o Kaique aqui na ponta esquerda. Foi o Ivan Romão, talvez? Acho que foi o Ivan Romão, enfim. É um jogador que está crescendo muito e vai fazer falta no jogo contra o Fortaleza. E o Caio Jorge, nós já falávamos, né? Por conta da suspensão, também não entrará em campo. Agora, vamos explicar com calma a situação do Cássio, Exato. Lucas. Exatamente, porque o Cássio sofreu uma pancada na cabeça. Sim. E o regulamento da CBF para competições nacionais prevê o protocolo de concussão. Sim. O Cruzeiro acionou esse protocolo de concussão na hora de fazer a substituição e aí não queimou uma das 5 substituições, né? Uma substituição extra. Só que nesse caso o jogador, ele precisa, olha, como diz o regulamento da CBF, ele prevê que atletas que passam pelo protocolo de concussão precisam ficar afastados por pelo menos 5 dias a partir da lesão. Então o Cássio não terá tempo de retornar para jogar contra o Fortaleza, seguindo esse protocolo, claro, porque o jogo é já no sábado, dia 18. Então, Cássio também fora da partida. O Cruzeiro atualizou a situação dele, recebeu alta, mas seguirá os cuidados com o Departamento de Saúde e Performance do clube. Graças a Deus, uma situação muito menor, né? Poderia ter um trauma, alguma fratura e nada aconteceu, porque foi um lance muito forte, né? Com o William. O William dá 2 trombadas nele. Parece que uma com a perna e outra com a chuteira, né? E dói pra caramba, foi feio, machucou a boca, nem tava cuspindo sangue. Mas boa recuperação aí pro goleirão Cássio, que é um nome importante no gol do Cruzeiro. Vai entrar o Léo Aragão. Sim. Né? O Léo Aragão entrando na equipe celeste, mas até vale destacar que o Otávio é o terceiro goleiro do Cruzeiro e recentemente estava no Mundial. E aí, então, para esse jogo, o Otávio vai ser o reserva aí do Léo Aragão. E o Léo Aragão, vi muita gente até nas redes sociais, de certa forma, pegando um pouco no pé dele, no lance do gol. Não achei que teve culpa. Um cabeceio certeiro, a bola bateu na trave, é muito difícil de fazer a defesa. Teve uma atuação até segura, né? Porque entrou numa fogueira grande. Entrar num clássico no decorrer, principalmente para um goleiro, entra frio, sem ritmo de jogo. Acho que o Léo Aragão saiu com uma postura boa. Eu me recordo de um jogo na Arena MRV que o Rafael Cabral machucou. Sim. E entrou o Anderson. Anderson, foi mal, né? Muito mal. Ali o Anderson estava muito nervoso. O Léo Aragão no início estava nervoso, mas depois firmou e ficou com a cabeça tranquila. Vamos embora? Bora. Antes... Tem que passar também a parcial, né? Parcial, mais de 30 mil, né? Exatamente. O Mineirão, mais uma vez, terá um bom público. O Cruzeiro segue com aquela promoção que teve com o jogo contra o Sport. O horário não ajuda, né? O horário é ruim, mas a torcida celeste segue fazendo bonito nessa temporada. Olha, por exemplo, uma informação interessante.
O nosso João Marcelo Cardoso, nosso repórter, hoje esteve com o Marconi Barbosa, diretor de marketing do Cruzeiro, e falou que o Cruzeiro já vendeu mais de 50 mil peças da camisa 3 nesse ano, e um sucesso estrondoso. Os uniformes do Cruzeiro, todos quebrando recorde de vendas nessa temporada. É uma notícia espetacular. E é também pela boa fase, né? Sim, Muita gente está falando, torcida engajada, né? O Cruzeiro não está vencendo, gente, tá? Não venceu o Vasco, não venceu o Flamengo, não venceu o Sport, não venceu o Atlético. Mas o Cruzeiro é o terceiro colocado do brasileiro e semifinalista da Copa do Brasil. E a gente precisa analisar também essa sequência, né? Eu acho que, de fato, o único tropeço mesmo, que não poderia ter acontecido é o Sport, que é o Lanterna joga em casa. Mas é um clássico, é um jogo tenso, diversas nuances, questões de arbitragem. Flamengo a gente não precisa nem falar. Jogou bem o Flamengo. Jogou muito bem no Maracanã. É. E o Vasco, o Cruzeiro de fato jogou mal, mas o Vasco vem em boa fase e São Januário é um time forte. Olha só, Zirlei Pereira, tô aqui em São José dos Campos assistindo a dupla Mano Velho e Mano Novo. Eu sou o Mano Novo, ele é o Mano Velho. Que isso? Mas é, brincadeira. Francisco Oliveira, já estamos com saudade do Cruzeiro, tem que jogar bola sério. José Reinaldo Silva, estou em Serra, manda um abraço para as cruzeirenses. Alana e Moara, minhas filhas, meus irmãos Fernando, Edivaldo, que moram em Lajinha. Tem o Jones Wilker também. E o meu sobrinho Davi, cruzeirense fanático. Luciano Nogueira mandou aqui um recado, é cabuloso. O Ronaldo Alves, a CBF colocou a arbitragem mineira no clássico para prejudicar o Cruzeiro. Paulo Gonçalves, estou em Pedra Azul, sou o Cruzeiro. E o Hélio Batista, cansado. Vocês estão de brincadeira. É que a gente falou que o jogador cansa também. Todo mundo cansa, né? O Hélio não cansa, não. Olha só. Você tá cansado? Não, eu tô bem. Tá bem? Eu e o Hélio. Eu e o Hélio, a gente não cansa, não. Os homens de ferro. É, brincadeira. Ó, galera, pacotão de notícia em nome de Cimentos SN, mais que forte. É furtaço. Que beleza, hein? Ó, um abraço pra você, pra quem nos acompanha. Valeu, Luquinhas. Abraço. Tamo junto, fiquem com Deus. Até a próxima. Fica ligado aqui na Itatiaia Esporte.